O problema é que o consumo de substância, você pode trazer tantos outros transtornos para sua vida, né? Sim. E o problema também que é o que nós chamamos de fator desencadeante. Às vezes a pessoa tá com problema, mas ela começa a consumir substância e aquele consumo de substância foi um fator desencadeante, genético. Sim. Às vezes trazer um transtorno bipolar tipo 1, trazer um transtorno bipolar tipo 2, pode trazer também ser um gatilho, né? A gente fala fator desencadeante, que é um termo mais técnico, mas popularmente como gatilho. Às vezes aquele consumo de substância é um gatilho para esquizofrenia, é um gatilho para tantas outras coisas. Sim. E aí a pessoa, um abismo puxa o outro abismo, ela não vai parando. Mas na realidade ela tá buscando o que? Alívio. Sim. Ela tá buscando uma fuga, ela não tem com quem conversar. Então aquela bebida virou a companhia, aquela droga virou a companhia, né? Como é que pode? E aí não tem com quem conversar. E se tiver também, aí tem que vencer o orgulho. Tem. Porque só o humilde consegue mudar, porque você vai ter que ser humilde, muito humilde. Aí você fala da questão do crente, né? Você fala da questão do cristão que vai para a igreja pedir ajuda. Às vezes o crente está dentro da igreja, fingindo que tá tudo bem, não pede ajuda absolutamente. Ninguém tá falando que você tem que pedir ajuda pra primeira pessoa que vê na esquina, que nem todo mundo tá preparado para isso, acaba te expondo. Sim. Eu sei que as pessoas às vezes não querem falar porque tem medo de ser expostas. Sim. Fica com medo, pô, o que vão falar de mim? O que vão fazer isso? Não é isso. Tô dizendo o seguinte, mas tem muitas pessoas hoje que podem ajudar. O que a pessoa faz? Ela fica com orgulho, ferido. Não, se eu falar dessa dor, vão dizer para mim o seguinte, você tá orando pouco. Você tá lendo a Bíblia pouco, você não subiu um monte para orar. Aí a pessoa, pronto, vão me julgar. Então o que ela faz? Para ali. Ou ela não quer buscar ajuda porque, tipo assim, olha, a minha imagem vai ser arranhada. Vamos pensar, sobretudo os líderes, cara. E o que mais tem é líder. Você vê pastores, infelizmente, que deram cabo da sua própria vida. Você vê líderes religiosos que ficam naquela posição de líder e falam assim, não, o que vão pensar de mim? Eu, um líder, né? Vamos pensar o que de você? Que você é um ser humano como qualquer outro. A gente precisa entender que a gente é humano. O evangelho que tira a nossa humanidade não é evangelho. O verdadeiro evangelho faz a gente se sentir humano. A gente tem que entender nossas lutas, nossas angústias, nossos medos. A gente chora sim. Tem dia que a gente tá mal, tem dia que a gente não tá bem. E qual é o problema disso, cara? Nenhum problema disso. A gente tem alívio para isso, para nossa dor. A carga de um pastor é absurdo. Absurdo. Padre também é absurdo. A carga do líder religioso é absurda. Como que ele vai aliviar isso? Cara, o pastor tem que ter vida, além da função sacerdotal da igreja local. É aquilo que nós falamos aqui. Tem que ter um hobby. Sim. Tem que passear, tem que descansar, tem que ter tempo para a família. O problema é que muitos pastores se culpam quando tem um tempo para a família. Olha só. É verdade, às vezes o pastor se culpa, ele tá descansando com a família, mas ele olha o celular falando assim, pastor, ora por mim que eu tô aqui passando mal no hospital. Ele já não tem prazer mais de estar com a família, ele se culpa. Ele se culpa, ele larga todo mundo e vai correndo pro hospital. Entendeu? E se ele não for lá, ele fica ali com a família se culpando o tempo todo. Olha, eu não tô sendo um bom pastor, porque eu tô sentado com a minha família, tem alguém no hospital precisando de... Só que é o seguinte, cara, todo dia vai ter alguém precisando. Toda hora vai ter alguém precisando. Exatamente. E ele vai precisar de ter um tempo para descansar, para cuidar da família, até para ter força para poder cuidar de outras pessoas. É muito interessante isso. Então, por exemplo, às vezes o pastor ele não faz uma atividade física, aí vai adoecer. Ele não faz uma atividade física, então ele precisa estar bem com a saúde dele para poder cuidar dos outros. Sim. O grande problema é que os líderes religiosos, eles se culpam muito. Então ele não aceita. Culpa. A palavra é culpa. Essa é a palavra. Essa é a palavra. E aí ele começa com uma autocobrança o tempo todo. E aí ele fica se autorregulando. Não posso isso, não posso aquilo, não posso aquilo outro. E aí ele não tem tempo para mais nada, porque ele vai ter que o tempo todo. Só que tem que entender o seguinte, cara. Só quem muito cuida precisa ser cuidado. Sim. Quem muito cuida precisa ser cuidado. Se é um líder religioso que cuida de muita gente, ele precisa se cuidar, cara. Senão vai bater o motor, senão ele não vai conseguir. Vai bater o motor, ele não vai. E tem um monte aí nas redes sociais, tem um monte aí na internet, a gente sabe de casos mais casos. Eu atendo vários casos assim, de líderes religiosos que não tiram tempo, não tocam violão em casa, não tem um hobby, não assiste um futebol, não dá um passeio com a família, né? Não consegue fazer uma caminhada na beira da praia, e quando faz se sente culpado, se sente mal, não joga um futebol, não tem um momento de lazer. Tem alguns que sentem até orgulho disso. Esse é o pior. Ele sente orgulho de não tirar férias. Ele sente orgulho de não ter tempo pra nada.
É um troféu. Percebe como é que o processo cognitivo é muito interessante? Que tem gente que acha isso que é orgulho. Olha que maravilha. Esses dias eu vi um líder falando, eu infartei com 34 anos de idade. Ele se sentiu orgulhoso por isso. Por tanto se matar de trabalhar, ele ficou orgulhoso que com 30 e poucos anos ele infartou. Olha que orgulho, olha que troféu. Tá entendendo?